Eles ganharam visibilidade em todo o Brasil depois das manifestações ocorridas em junho. Os brasileiros foram para a rua nos protestos, começou com redução de tarifas, depois outras reivindicações. E eles mostraram tudo o que aconteceu pela internet. Durante as manifestações, os vídeos da mídia ninja ganharam espaço nas redes sociais. Foram compartilhados e assistidos por milhares de pessoas. A própria mídia, conhecida como o tradicional, como a Rede Record, usou material feito pelo grupo em uma reportagem sobre os protestos contra a TV Globo. Mas o trabalho do Mídia Ninja começou bem antes desses protestos de junho. Segundo um dos criadores da rede, Bruno Torturra, se fortaleceu há pelo menos 2 anos. A atuação começou com experiências da chamada Pós-TV, um projeto nacional de streaming colaborativo, baseado na interatividade e na liberdade de formatos e de expressão. O streaming é a distribuição de informações multimídias através da internet. Os ninjas foram se estruturando por todo o país. Hoje são mais de 200 coletivos em cidades brasileiras, todos trabalhando em rede. O nome Mídia Ninja significa narrativas independentes, jornalismo e ação. Para Bruno Torturra, jornalista e um dos criadores da ideia, a preocupação é com o recado que eles querem dar, independente da estrutura. Suprir a necessidade de um novo ambiente de mídia, a partir da cultura de rede e empoderamento do jornalista cidadão, do jovem com a câmera na mão. E olha, é o próprio Bruno que está aqui conosco, Bruno Torturra. Bruno, boa noite, obrigado pela participação aqui. Tudo bom, Heródoto? É um prazer estar aqui. Bruno, qual é a contribuição social, para que a informação possa fluir melhor, para que as pessoas possam acompanhar melhor o que acontece no Brasil e no mundo, com o advento dessas mídias, entre elas a chamada mídia ninja? Isso é muito importante de falar que não é a mídia ninja, né? Mas a possibilidade tecnológica e cultural que aparece com a internet, do empoderamento do cidadão como um comunicador. E ele pode oferecer, na verdade, o que a gente fala que é uma quebra narrativa de uma história oficial que sempre foi contada de cima para baixo, através não só dos próprios veículos de comunicação, mas da própria imagem que a sociedade tem uns dos outros, né? Do que o manifestante é, do que o jogo político é, do que está acontecendo de fato na rua. Sociedade, ou na rua. É. Agora, Bruno, isso quer dizer o seguinte, então, se eu tenho um equipamento como esse, né? Vamos ver se eu tenho um aqui. Então aqui também. Você tem um também? Nossa, já tem até o... Até o teu logotipo. Se eu tenho um equipamento como esse, eu posso filmar, eu posso transmitir, eu posso falar, eu posso gravar. Uhum. Isso quer dizer o seguinte, uma provocação, que qualquer cidadão pode ser jornalista? Qualquer cidadão pode pensar em ser um. Acho que ser um jornalista envolve coisas a mais do que simplesmente transmitir informação. Existe uma certa ética, um certo procedimento, um certo processo de apuro que nem todo mundo é justo que se chame de jornalista, mas todo mundo é sim um comunicador. E são essas fronteiras que estão em discussão hoje. O que é jornalismo exatamente? O que é comunicação? O que é o mídia ativismo? Né? O mais interessante para mim não é definir se é jornalismo ou não, mas é que as pessoas não simplesmente são mais espectadores passivos da realidade. Elas quer dizer que com isso aqui nós quebramos o paradigma? Ou seja, hoje eu posso ser ao mesmo tempo receptor e emissor de notícias, é isso? Exatamente. É isso? Isso já aconteceu há mais tempo do que o advento do próprio smartphone. Acho que a internet representa muito bem isso, de que o leitor ele não é mais passivo. Ele também pode constranger a mídia, ele também pode questionar a mídia, ele também pode pressionar o pessoal, pode pressionar, pode fiscalizar. Fiscalizar. E a mídia, se você pensar, ela sempre teve o monopólio do constrangimento alheio. E hoje ela está sujeita a esse mesmo Isso é mais democrático ou não? Eu digo que sim. Eu digo que é mais democrático, mas isso vem uma responsabilidade com o leitor muito grande também. Ele também não pode ser endeusado como esse novo comunicador se ele não assumir a responsabilidade que tem em ser mais criterioso com o que ele fala, com o que ele transmite, com o que ele compartilha, com o que ele pensa. Então, esse empoderamento que ele tem agora de conseguir se comunicar deveria, na minha opinião, vir com uma responsabilidade que eu acho que precisa ser o nosso novo passo para a gente discutir isso. Evoluir. Agora, Bruno, há um embate entre a chamada mídia tradicional e a nova mídia,
ou eu posso dizer que há uma confluência. Vou dar um rápido exemplo. Primeiro, a gente mostrou aqui uma reportagem que foi feita pelo Luiz Carlos Azen, que nós usamos imagens geradas por vocês. E segundo, é o seguinte, esse telejornal aqui está simultaneamente na TV e simultaneamente no portal R7. Você viu que eu falei agora, o Twitter, etc., tudo aberto aqui. Certo. Não é? Quer dizer, as pessoas estão não só acompanhando, estão também influenciando aqui. A nossa reunião de pauta vai ser também transmitida pela internet para o pessoal poder influenciar na pauta e fazer as críticas que acham que devem fazer. Então, pergunta, há um embate ou há uma confluência de mídia, na sua opinião? Eu acho que há um falso maniqueísmo colocado entre a velha mídia e a nova mídia. E eu me coloco até numa posição um pouco desconfortável, porque muita gente elege a mídia ninja como os destruidores da velha mídia, como a gente fosse contra. Na verdade, o que eu acho é que há um jornalismo só, que pode ser bom, ruim, tem várias modalidades dele, tem o ao vivo, tem o investigativo, tem o verticalizado, tem o horizontal, tem o jornalismo cidadão. O que a gente tem que discutir é que há muito tempo a mídia está presa num modelo industrial de produção de informação, muito conformada com a estrutura e com o modo como essa informação é difundida e produzida. E essa crise que a gente vive hoje em dia, financeira, inclusive no jornalismo, para mim ela é muito mais fruto de uma crise de um modelo comercial do que uma crise do jornalismo em si. Mas o modelo comercial também não está em xeque por causa do advento das novas tecnologias? Sem dúvida, tá? Né? Na medida em que, vamos dizer, as pessoas, que a audiência começa a passar para as novas mídias e eu perco a audiência na mídia tradicional, o meu anúncio cai de preço ou vai ter menos anúncio lá? Com certeza, mas aí a gente tem que inverter a lógica. Então, se você pensar que, na verdade, o espectador estava sendo tratado não como um leitor ou como um participante, mas como um consumidor de informação e de produtos, mas como um consumidor. Sim. A informação cada vez mais é tratada como um produto, como um commodity, como um conteúdo e não como uma peça muito provocar crucial. Reflexão nas pessoas. Provocar reflexão. Tá. Então, o que eu acho que tem que se inverter nesse modelo econômico para a nova mídia florescer e chegar numa idade de ouro do jornalismo mesmo, que eu acredito que a gente tem esse potencial hoje em dia, dada a hiperconectividade, é que a gente precisa rever a lógica de produção dessa informação e não a lógica de consumo dessa informação. O leitor, que não é mais passivo, precisa se responsabilizar pelo financiamento dessa informação antes dela ser produzida. Tá. Ele tem que pagar por isso? Eu acho que ele deveria ser quase que um viabilizador dessa informação e não um consumidor. Então, ele não vai pagar por uma informação que lhe foi entregue. Ele vai participar da construção dessa informação, não só financiando, mas participando, dando sugestões, discutindo, refletindo sobre ela. Esse paradigma é o que a gente gostaria de provocar esse pensamento, muito mais do que ser ele. A gente não tem a ambição de ser o veículo que vai resolver esse problema, cada vez menos a gente tem essa pretensão. A gente não tem como centralizar um mecanismo financeiro em torno disso, mas o que eu proponho, o que a nossa rede propõe é exatamente isso. Antes de mais nada, demonstrar para o cidadão, demonstrar para a própria mídia que existem sim caminhos e possibilidades novas. Bruno, vamos continuar a nossa conversa aqui no portal. Vamos lá.